Oi, friends! Bem-vindos à Arga! Esse é mais um Cinemesa que tá começando e já deixa seu like, segue meu Instagram e se inscreve no canal, né, gente? Que a gente sempre vai ter um monte de vídeo aqui, toda semana, toda segunda-feira vídeo. Comenta o que vocês querem ver, se vocês já assistiram esse filme bem louco e o que vocês acharam dele. Bom, Midsommar é um terror folclórico e ele mexe bastante com o psicológico e com o terror humano. Se você tem estômago fraco ou qualquer coisa assim, é melhor não assistir esse filme. E o que ele fala? Então tem a Dani, ela acaba de sofrer um baita trauma já no começo do filme e tem o namorado dela, o Christian. E ele não tá bem no namoro, ele quer terminar e tudo mais, só que ele já tá adiando isso faz mais de um ano. E daí ele recebe essa ligação que aconteceu esse trauma com a Dani. Daí eles já estavam combinando, o Christian e os amigos dele, inclusive o Pelé, que eles iam pra Suécia pra uma festividade de 9 dias em uma tribo e uma comunidade da família do Pelé. E daí nisso ele acaba chamando a Dani pra ir junto, pra ela não ficar sozinha. Daí, como um belo filme de terror, todo mundo sabe que esse negócio não vai dar certo. Mas enfim, eles vão. E essa é a trama básica do filme. Mas apesar de ser uma trama muito simples, o diretor faz com que esse filme fale muito mais do que só medo e terror. O Ari Aster produziu esse filme em 2019, foi o segundo longa da carreira dele. O primeiro longa foi Hereditário, de 2018, o que mostra pro público que ele precisa, assim, de um psicólogo, né? Porque é um pouquinho traumatizante as coisas que ele faz. Bom, para esse filme, o Ari Aster ele fez uma baita pré-produção, uma baita pesquisa, porque ele se passa na Suécia e ele foi pesquisar sobre a mitologia nórdica e os rituais, tem runas, tudo. Ele passou 3 meses lá com o produtor dele, pesquisando, vivendo, vendo mesmo isso de perto, e antes de escrever o roteiro também um monte de coisa. A fotografia, ela é muito bonita e a mensagem do filme também é muito bonita, só que a fotografia, ela é simples, mas precisa. Tem uma parte que a Dani, ela tá de frente pra câmera e do reflexo de um espelho dá pra ver o Christian. Eu achei isso muito inteligente com o roteiro e diversas vezes eles fazem isso, o que fica muito da hora, só que sem repetir, o que é o melhor de tudo. Ele tem vários planos diferentes, bonitos, só que eles não precisam ficar mostrando isso o tempo todo no filme pra não ficar como um padrão. E, por exemplo, quando eles estão lá com efeitos alucinógenos, eles, em vez de mexerem a câmera, tremerem tudo, eles botam pequenas ondulações na tela, como se eles estivessem vendo coisas e tudo mais. Ou seja, é uma câmera muito sutil, o que faz o espectador prestar muito mais atenção no cenário e nas atuações. E eu acho isso muito legal porque, ao contrário dos jumpscares, toda vez que um filme de terror vai dar um susto, ele procura se antecipar no fato que vai acontecer pra te pegar de surpresa. Já nesse filme faz completamente o oposto. Se você sabe que vai acontecer alguma coisa, o Ari Aster deixa você saber o que vai acontecer, mas agoniza, segura naquela cena até que você se sinta tão desconfortável como a personagem. Esse filme é muito visceral, é muito poético, é muito sensível. Ele, como Hereditário, aparece muitas coisas explícitas, por isso que eu digo que é um filme forte. Visualmente ele é muito lindo, com as flores do campo, com tudo, com as danças, com a natureza, mas ele também é muito pesado nesses pequenos pontos sangrentos que ele tem. E uma coisa muito interessante desse filme é que o diretor, ele fez um filme de terror à luz do dia, o que a gente não costuma ver por aí. A gente quase nunca vê por aí, se é que nunca viu.
Bom, a introdução do filme, ela é bem curtinha, só que esses 20, 15 minutos são muito bons. Ela fala o que ela tem que falar, ela fala o que ela quer falar e introduz as personagens e os conflitos dela. Ela não fica se enrolando, tudo que ela fala é muito preciso e sem correr. O filme fala de cultura, sobre aceitar a cultura do próximo, sobre impor a sua cultura ao próximo e também com os rituais que a população de Arga fazia, a gente acha isso muito horrível, a gente fica chocado. Só que a gente fica mais preocupado com as coisas que estão acontecendo em Arga do que com a própria personagem principal. A gente fala que os demônios interiores dela são menores do que aquilo que a gente está vendo na tela. Isso é uma coisa que faz muito pensar e é muito louco. E o Ari Aster mesmo falou que enquanto ele estava escrevendo o roteiro, ele passou por um término e tudo mais. Isso influenciou bastante no roteiro. E eu acho muito interessante porque esse filme é uma fábula sobre término. E o roteiro funciona tão bem que ele, por exemplo, quando a Dani descobre que o Christian vai com o Pelé e com os outros amigos lá pra Suécia, ela pergunta por que ele não contou e ele dá um jeito de virar o jogo fazendo com que ela se desculpe por uma coisa errada que ele fez. E o pior de tudo, a gente tá do lado dele, a gente fala, mano, você não tinha que ter contado nada, ela que é uma chata, não sei o que, não sei o que lá. E eu achei isso muito bom. Ou seja, apesar de todo o horror, de todas as coisas que acontecem em cena, as entrelinhas também são muito profundas. Midsommar é um filme de muitas camadas. E cada vez que você tira mais uma, sua mente explode. É uma experiência muito boa, é um filme muito sensorial. E se você for de corpo e alma mesmo, sem tentar encontrar racionalidade e se entregando, você vai ter uma experiência muito boa. Bom, gente, agora é a hora que vocês vão ver o horário aqui e vocês vão ir pra lá se vocês não querem nada de spoiler ou se vocês ainda não assistiram o filme. Quem já assistiu, por favor, siga comigo. Bom, como eu já disse, esse filme é uma fábula sobre o término e tem a estrutura de fábula. O Ari Aster, ele consegue fazer um terror sem ser aquele terror banal que a gente já conhece. Ele mistura tudo que ele sabe, a vida pessoal, mitologias nórdicas, a visceralidade, a sensibilidade, o amor, o feminino, é muito, muito bom. E, por exemplo, a Dani, ela é órfã, que nem ambas as princesas, que nem a Branca de Neve, que nem a Cinderela. Ela tá em busca do seu príncipe, que no final se mostra ser o Pelé, e ela tá em busca de uma família nova, ela quer esse contato, ela quer essa compreensão que ela nunca teve, porque, como no comecinho do filme fala, a irmã dela tinha sérios problemas psiquiátricos, então, muito provavelmente os pais davam mais atenção pra Terry do que pra Dani. E daí, ao longo do filme, ela vai percebendo que essas pessoas que ela mal conhece estão acolhendo ela, muito mais do que o namorado, que foi a única coisa que restou pra ela, e muito mais do que aquelas pessoas que são do próprio país, da própria cultura dela. E ela começa a entender as meninas suecas, mesmo não falando a língua, porque é uma conexão muito grande que elas têm. E quando ela se torna a Rainha de Maio, ela vê que ela pela primeira vez está sendo o centro das atenções. E as pessoas estão gostando de falar dela. E isso também é muito perceptível no final, que ela dá aquele sorriso vendo a cabana pegando fogo. Porque ela se livra de todo o mal que estava fazendo. Ela já saiu do país onde os seus pais morreram, ela já não tem mais contato com aquele relacionamento podre e ela encontrou uma nova família. É literalmente, ela chegou no fim pra recomeçar. E eu acho isso muito lindo. Óbvio que o filme é bem bizarro, mas essa mensagem, ela é muito preciosa, porque no começo ela tava num lugar cheio de neve, onde no gelo nada floresce, e no final, literalmente, ela tá cheia de flor, cheia de frutos e feliz. Bom, uma coisa também que eu achei excepcional nesse filme, esse filme, ó, foi o foreshadowing.
Foreshadowing, pra quem não sabe, é quando o próprio filme ele dá pequenas pistas do que vai acontecer. E vendo esse filme novamente, eu vi que tava na cara, tava aqui, ó. E eu não vi da primeira vez. Bom, o primeiro frame que tem é uma ilustração bem diferente, com uma caveira, com um sol e tudo mais, é o primeiro frame. E nesse primeiro frame tem tudo o que acontece no filme, tudo, desde a morte dos pais até ela se tornar a Rainha de Maio. Também vemos no quarto dela, quando ela tá bem triste, um quadro de um urso e de uma menininha, que posteriormente seria ela com a coroa da cabeça da Rainha de Maio, e ele que foi colocado dentro de um urso. A toalha lá que eles vêm bem no comecinho, depois que passa o urso e tudo mais, eles estão apresentando a aldeia, que simboliza o que a Maja vai tentar fazer pra conquistar o Christian, aquela poção do amor muito bizarra que a gente vê. E quando o Christian vai conversar com a superiora lá que cuida e rege toda a aldeia, ele vê um urso pegando fogo na parede, o que no final seria ele. Além de todo esse foreshadowing que aparece o tempo todo, desde o primeiro frame, como eu já disse, a gente também tem as runas, que é muito difícil para quem não sabe o que significa, mas se você dá uma pesquisada é muito interessante, porque, por exemplo, aquela runa que tá presente nas roupas da Dani, ela significa jornada, que é o que tá acontecendo com ela tá passando por tudo isso, e também pela viagem, que ela se mudou de outro lugar, enfim. E a outra significa novo começo, que é o que ela encontra naquela sociedade. Já a roupa do Christian, ela tem uma runa, que é uma seta pra cima, que significa sacrifício. E quem é sacrificado no final? Exato. E também aquela mesa lá que a gente vê, que eles sempre estão comendo, aquela mesa toda esquisita. Nas rochas também, onde os velhos cortam a mão e morrem, tem aquilo, significa união familiar, que é o que tá acontecendo, eles são uma grande família. E uma coisa também que eu achei muito perfeita nesse filme é que com essa união familiar tem uma cena que a Dani é compreendida, que é quando ela vê a traição do Christian e ela começa a chorar, urrar, horrível. E as outras mulheres, elas se envolvem, elas vão em torno dela e começam a gritar de desespero da mesma forma. Nessa sociedade, todo mundo tende a sentir tudo muito junto. Quando as pessoas na cabana começaram a queimar, as pessoas de fora começaram a gritar de dor. Quando a Maja estava sentindo prazer, estava todo mundo sentindo prazer. Então é uma coisa muito de união, de laço. E para muitas pessoas esse filme foi muito bizarro, não significou nada disso e não tem nada de mensagem bonita. Mas pra mim é uma jornada muito mais além do que o que tá na tela, sabe? Beleza, sacrifícios foram uma pauta que eles trouxeram nesse filme e que é muito diferente do que a gente tá acostumado na nossa sociedade, mas pra eles é normal, acontece de 90 em 90 anos. E é um prazer pra eles fazer isso. Quando a pessoa chega a seus 72 anos, é um prazer pra pessoa suicidar. Bom, eu dou 5 estrelas pra esse filme, junto com a atuação, junto com o cenário, junto com as roupas, junto com toda a pesquisa que o Ari Aster fez, porque eu realmente achei que esse foi o melhor filme de terror psicológico que eu já vi na minha vida. Bom, é isso. Eu espero que vocês assistam esse filme, por mais louco que ele seja. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês têm alguma sugestão pra me deixar pros próximos vídeos, eu tô aceitando. Beijo!